Na segunda semana de julho, centenas de manifestantes se reuniram em Brasília para demonstrar apoio às armas de fogo. Com o assunto em pauta, procuramos especialistas favoráveis e contrários a esse tema para entender qual a relação entre armas, segurança e violência. O protesto de 9 de julho de 2021 contou com a presença de políticos e teve como lema: "Não é sobre armas, é sobre liberdade". O evento foi organizado pela Associação Nacional Movimento Pro Armas, ou simplesmente Pro Armas. O discurso levantou 4 pautas distintas. A primeira é a manutenção e ampliação dos direitos de acesso às armas. A segunda pede o respeito das instituições e apoio ao presidente. A terceira é o que o movimento chama de cessamento das hostilidades com as pessoas que querem o acesso às armas. E, por último, que a Constituição contemple o direito de legítima defesa e acesso aos meios de realizá-la. O fundador e atual presidente do ProArmas, Marcos Polon, que é também advogado especialista em legislação de controle de armas, detalha essas reivindicações. Então são 4 pautas distintas, todas propositivas, nenhuma ofensiva ou agressiva, é tudo muito pacífico e ordeiro. A função dentro da manifestação é demonstrar que todo cidadão brasileiro que quer ter acesso à arma de fogo e que tem acesso à arma de fogo é, antes de tudo, um cumpridor da lei por excelência. A gente escolhe cumprir a lei, uma vez que é muito mais fácil você ter acesso a uma arma pelo mercado negro, uma arma ilícita, do que uma arma regulamentada. Como eu te disse, o Brasil é um dos países que tem a legislação de controle de armas mais rigorosa do mundo. Desde janeiro de 2020, o governo federal editou quase 30 atos normativos para facilitar o acesso às armas de fogo. Um dos decretos mais recentes, de fevereiro de 2021, aumenta de 4 para 6 a quantidade de armas que um cidadão comum pode comprar. Profissionais da segurança pública podem ter até 8. Também houve flexibilização para os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Atiradores desportivos passaram a ter direito a até 60 armas e caçadores a até 30, e só é exigida a autorização do Exército quando essas quantidades forem superadas. Apesar disso, os armamentistas ainda acham burocrático o controle de armas de fogo no Brasil. O tema, que é bastante complexo, também conta com especialistas que argumentam que o acesso civil às armas de fogo, além de aumentar as mortes, pode ser um risco à democracia. É o caso do sociólogo Antônio Rangel Bandeira, que colaborou com a política de controle de armas dos governos dos Estados Unidos e de mais 14 países da América Latina e África. No Brasil, colaborou na elaboração e aprovação do Estatuto do Desarmamento, em 2003. A arma é um instrumento muito ambíguo, né? Não é à toa que existem posições que se polarizam muito, porque a arma pode ser um instrumento benéfico no sentido de proteção, usado pela polícia, por exemplo, né, em casos de defesa do país, né, em casos extremos de defesa contra a violência, né, e pode ser muito maléfico no sentido de que, na mão de bandido, na mão de criança, né, na mão de autoridades corruptas, na mão de cidadãos que acham que a autodefesa é uma atitude muito fácil, né, e a arma acaba vitimando um parente. Enfim, o que caracteriza mais as políticas de segurança que tiveram êxito, né, nós vemos o oposto, quer dizer, são medidas de prevenção, por exemplo, integrar os jovens, dar escola para os jovens, dar trabalho para os jovens para que eles não sejam aliciados pela criminalidade, por exemplo, né? Prevenção, uso de muita inteligência. A polícia moderna, hoje em dia, trabalha com inteligência e investigação. A boa polícia prende sem atirar. Essa é a boa polícia, né? Em seu livro Armas Pra Quê?, publicado pela editora Leia, Rangel cita dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que relacionam armas à segurança. Segundo o levantamento, nos 14 anos superiores ao Estatuto do Desarmamento, de 2003 a 2017, o índice de mortes por arma de fogo subiu em média 0,85% ao ano, enquanto nos 14 anos anteriores a essa lei, o crescimento era de 5,44%, ou seja, mais de 6 vezes superior. O Instituto Sou da Paz associa as armas de fogo diretamente ao aumento da violência e persistência da desigualdade no país. Olha, o problema da violência ele é muito complexo, né? Existem fatores
estruturais no Brasil, existe mais do que a pobreza, né? O que vem se consolidando na literatura sobre segurança pública é que a desigualdade é um dos principais fatores que nos leva a ter maiores índices de criminalidade. Então, nenhuma política de segurança por si vai resolver a violência. É preciso investimento em reduzir essa desigualdade, em políticas de educação, de emprego, de combate ao racismo, de inclusão social. Então, com certeza não há uma política mágica para isso. Qualquer um que te disser isso pode desconfiar que não conhece o suficiente sobre o tema. Agora, o que a gente acredita é que mais armas em circulação vão trazer mais violência, e isso, de fato, não é uma crença ideológica, isso é apoiado em estudos científicos, e aqui, importante destacar que existem estudos científicos, existem textos de blog, existem opiniões pessoais, existe senso comum, são coisas diferentes. Então, quando a gente fala que mais armas em circulação na realidade brasileira vai nos levar a mais crimes, a gente está falando de estudos científicos. 2 anos depois do Estatuto do Desarmamento, em outubro de 2005, os brasileiros foram às urnas para decidir se o comércio de armas de fogo e munição para a população em geral deveria ser proibido. É o chamado referendo. Na época, esse referendo dividiu o país diante de uma ampla mobilização de personalidades para que a venda fosse autorizada apenas a profissionais da segurança pública e outras entidades previstas em lei. O principal argumento de quem era contra a comercialização irrestrita dos artefatos foi que isso poderia aumentar o número de mortes por tiro. Apesar dos apelos, mais de 59 milhões dos eleitores votaram para que o comércio não fosse restringido. As mortes por armas de fogo, legalizadas ou não, têm aumentado. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 78% das mortes violentas intencionais de 2020 foram com emprego de arma de fogo, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. Nos Estados Unidos, o número também assusta pesquisadores. A revista Times publicou, em dezembro do ano passado, que a violência armada e os crimes com armas de fogo aumentaram drasticamente por lá. Foram mais de 19 mil pessoas mortas em tiroteios e incidentes relacionados com armas de fogo em 2020. Na busca de tentar explicar se armas de fogo usadas por civis aumentam ou não a segurança da sociedade, convidamos também o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, que fala sobre armas para civis do ponto de vista da segurança pública. O chefe da pasta foi procurador de justiça por 3 décadas e publicou diversas obras sobre a área do direito penal. No cargo, Rogério Greco é responsável por dialogar com as polícias militar, civil e penal e com o Corpo de Bombeiros. Além disso, ele também chefia a gestão do sistema socioeducativo, do sistema prisional mineiro e da política estadual de prevenção à criminalidade. Pela sua experiência, o secretário conta que o maior desafio do sistema são as armas ilegais. Sem arma não há segurança. Sem a gente ter a possibilidade de defesa, isso, na verdade, é uma desumanidade com relação à população. Nós temos, assim, necessidade desse nosso direito de defesa. Eu fiquei 30 anos no Ministério Público. Nesses 30 anos, eu fui promotor de júri durante muitos e muitos anos. E se eu tiver feito 5 júris com armas registradas, foi muito. Porque a maioria dos júris que eu fiz foi com armas que não eram legalizadas, eram armas ilegais. Então, assim, quando a gente criou o mito da arma de fogo, principalmente, a gente colocou todas as armas no mesmo balaio. E não é assim que funciona. Existem as armas legais, existem as armas registradas, onde o sujeito passa por um processo para que ele possa, ao final, ter o direito de, pelo menos, ter a arma na casa dele. E o sujeito que é criminoso não faz isso. O sujeito que é criminoso usa uma arma ilegal. Então, a gente está comparando indevidamente o cidadão de bem com aquele que é criminoso. Para entender quais os reflexos da liberação de armas para as forças policiais, a reportagem também tentou falar com a Polícia Militar de Minas Gerais, que preferiu não se posicionar sobre o assunto, afirmando que falta um estudo mais aprofundado pela instituição. Mas a PM esclareceu, em nota, que a regulamentação dos critérios sobre o armamento legalizado, bem como as etapas que deverão ser cumpridas para aquisição e quem poderá adquiri-lo, é que implicará diretamente na maneira como esse armamento será devidamente utilizado em caso
prazo de liberação. Dados da Polícia Federal mostram que em 2020 foram 177.782 novos registros de arma de fogo no Brasil. Os números de novos registros triplicaram de 2018 para 2020. Antes de Bolsonaro assumir a presidência, em janeiro de 2019, o aumento anual de novos registros não ultrapassava 40%. De 2018 para 2019, houve crescimento de 84%. A alta foi ainda mais crescente em 2020, quando os números de novos registros de armas de fogo no país aumentou 90% em comparação com o ano anterior, e foi o maior número da série histórica do sistema da Polícia Federal. Esses números registram apenas as armas de fogo que ficam nas mãos de civis. Para mais vídeos como este, acesse nosso canal.